Efésios capítulo 1, vamos ler dos versículos de 3 até o versículo 13. Esse tema que eu quero tratar aqui é um tema um pouco extenso, tanto é que eu vou dividir em duas partes. Vamos tentar tratar alguma coisa hoje e vamos tentar concluir amanhã. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 13. Eu quero dar esse estudo o título de Somos uma parte de Deus. Amém? Fiz uma pesquisa em todos os sermões do William Branham, os traduzidos e não traduzidos ainda, os em inglês, para sabermos tudo que o William Branham falou sobre esse assunto. Eu não vou ler todos os parágrafos que estão aqui, que eu traduzi, mas quando dispor o texto, os irmãos vão poder ter uma abrangência total do que ele falou sobre esse assunto. Mas eu quero aqui dar salientar as partes mais importantes aqui para os irmãos, para não cansá-los, porque realmente é muita coisa aqui que ele falou sobre isto. Amém? Efésios capítulo 1, verso 3 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tantas que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Digam graças a Deus. Querido Deus, amado Pai, agradecemos por este momento em que aqui estamos lendo a Tua Palavra e cremos, Senhor, que Tu podes falar conosco e dar um entendimento acerca do que lemos. Ajude-nos, Senhor, neste momento. Ajuda a Tua igreja, ajuda os Teus filhos para a compreensão da Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito se mova em nosso meio agora, Senhor, para nos ajudar na compreensão, no entendimento, e que Tu venhas nos edificar em cima deste fundamento apostólico que é a Tua Palavra, que é o fundamento da igreja, da qual, Senhor, nós não podemos nos mover nem para a direita, nem para a esquerda. Nós estamos apenas focados nesse desejo, Senhor, ser edificados em Ti, na Tua Palavra. Ajude-nos a compreender os Teus mistérios. Ajude-nos, Senhor, a alargar o nosso entendimento acerca do que Tu nos disse e através daquilo que Tu nos permitiu compreender, do que o Teu profeta nos revelou através da Sua mensagem, do Seu ministério. Esse é o nosso propósito aqui, Senhor. Abra o nosso entendimento. Levamos cativo agora os nossos pensamentos à Tua obediência. Conscientes de que Tu está atento nesse nosso desejo, Senhor, de ouvir a Ti, de compreender de Ti, cremos que Tu irá responder essa petição que Te fazemos e Te damos graças no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele
Show! Amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nessa carta de Paulo aos Efésios, ele começou fazendo ali uma saudação à igreja. E nessa saudação, Paulo ali faz uma separação, uma distinção clara ali, né, de Deus e de Jesus Cristo. Né? Efésios 1. Né? Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele fez uma distinção, né? Ele mencionou esses dois. Deus, eu saúdo em nome de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, porque são dois. Amém? Então Paulo ele fazia uma distinção. E nessa passagem que nós lemos aqui de Efésios, talvez para uma mente destreinada não vai conseguir fazer essa distinção que ele fez logo no início. Por isso que era bom você ler com calma, quando você puder, ou talvez podemos aqui rapidamente ler aqui só para você ver essa distinção e fazer essa distinção que Paulo tinha, que ele fazia. Ele fazia uma distinção de quem era Deus e de quem era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Né? Então aqui você viu ele dizendo, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, quem é esse qual? Deus. Paulo está falando de Deus, o qual, Deus, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Nele quem? Cuidado. Veja, você tem que saber discernir. Há um momento em que ele fala de uma pessoa e parece que está falando de outra pessoa. De quem que ele está falando aqui? Como também nos elegeu nele. Está falando de Deus ou do seu Filho Jesus Cristo? Nós ministramos um estudo lá na casa do irmão Vicente, lá em Jundiaí, a presciência de Deus, agora não lembro do título, alguma coisa a ver com predestinação, onde nós explicamos como que Deus elegeu a sua igreja, a noiva de Jesus Cristo, mediante a sua presciência. Ele conheceu de antemão aqueles que iriam render suas vidas a Ele, que levariam o seu espírito, que se renderiam à sua palavra. Deus tinha uma presciência, um conhecimento, e por base nesse conhecimento Ele pré-ordenou então aqueles que receberiam sua palavra e que seriam salvos. E na ocasião nós explicamos essa passagem aqui, que Paulo está aqui se referindo a Cristo, né? Como também nos elegeu nele, ou seja, nele em quem? Em Deus ou em Cristo? Nós dissemos em Cristo. E você não precisa nem recorrer a uma revelação. Não, você tem que ter uma revelação para saber de quem que Paulo está falando. Não, você nem precisa de uma revelação. Basta você ir para o grego. Ou faça como eu fiz, recorra aos estudiosos do grego, porque eles nessa parte vão mostrar para você de quem ele está falando. E se você vai fazer a pesquisa como eu fiz, você vai ver que todos eles vão dizer que Paulo aqui está se referindo, este nele aqui é a Jesus Cristo, né? Como o estudioso Albert Barnes, o estudioso John Darby, todos eles eram estudiosos do grego. Esse Archibald Robertson e o próprio John Wesley. Você vai pegar os estudos deles, você vai ver que eles vão explicar para você que Paulo aqui está se referindo no Filho, ou do Filho, Jesus Cristo. Ou seja, no Filho, Deus nos elegeu. Quando Deus gerou o seu Filho, né, você já estava eleito ali. Nós explicamos que essa eleição do Filho quer dizer que o Filho ali estava mostrando ali, com o seu ser, com a sua vida, um modelo padrão de como que seria todo o restante da grande filiação de Deus. Nós, como irmãos de Jesus Cristo, nós temos que ser como Jesus Cristo é. Então Deus nos elegeu nele, ou seja, quando Deus contemplou o seu Filho lá, quando Deus gerou o seu Filho antes de todas as coisas serem criadas, aquele Filho que estava ali, ele estava não apenas ali representando a si mesmo, ele estava em primeiro lugar representando a Deus, porque ele era uma imagem de Deus, mas ele estava ali também como um modelo padrão daquilo que toda a filiação de Deus deve ser. Então, quando Deus contemplava o seu Filho, ele estava também contemplando a mim, contemplando a você ali, porque nós temos que ter a mesma imagem que ele tinha, ok? Então aqui ele está falando do Filho, né? Depois ele vai falar, o que mais que ele vai dizer aqui? Nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Dele quem agora? Está falando de Deus.
Agora Paulo está falando de Deus. Em amor. E nos predestinou para a filha de adoção por Jesus Cristo. Para si mesmo. Ou seja, para Deus. Segundo o beneplácito de sua vontade. Para o louvor e glória da sua graça. Pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Quem é esse amado? Jesus Cristo. Amém? Em quem, ou seja, em Jesus Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Agora está falando de quem? Está falando de Deus. Veja, é bem fácil você confundir, mas agora está falando de Deus aqui. Que ele quem? Deus, fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em si mesmo. Está falando de Deus. De tornar a congregar em Cristo, viu como ele está falando de Deus? Agora está falando de Cristo. Todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele quem? Jesus Cristo. Digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele quem? De Deus. Veja, agora estou falando de Deus, que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Eu não quis me aprofundar nisso, mas talvez quando Paulo disse aqui, eu creio que ele deve estar se referindo ali, nós como a nação de Israel, pode ser isto, porque os judeus eram quem primeiro esperavam pelo Messias, né? Então ele está dizendo, nós que primeiro esperávamos pelo Messias, e agora vai se referir aos gentios que depois receberam a mensagem, né? Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem, ou seja, em Cristo, também vós estáis, está se referindo agora aos gentios ali de Éfeso, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele quem? Em Cristo, também crido, fossem selados com o Espírito Santo da promessa. Então veja, irmãos, aqui é um pouco confuso para alguns, mas se você, como disse, se você tem uma mente treinada acerca da doutrina, acerca do entendimento da deidade, você não vai se confundir. Então, ao momento que ele está falando de Deus, ele está falando do seu Filho Jesus Cristo. Então, veja, em Cristo, aqui Paulo está dizendo, nós fomos eleitos. Em Cristo nós fomos feitos herança. E Paulo também vai nos dizer que foi em Cristo que Deus nos salvou e também nos chamou. Eu quero ler isso lá em 2 Timóteo 1, 8 a 9. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em quem? Em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Então, foi aquilo que eu acabei de dizer para você. Então, em Cristo, Deus nos salvou. Em Cristo, Deus nos elegeu. Em Cristo, Deus nos fez herdeiros, nos deu uma herança, nos chamou, nos salvou. Embora ainda nós não existíamos quando Deus fez tudo isso. Mas em Cristo, nele, tudo isso já foi feito, estabelecido para todo sempre. Foi uma pré-ordenação de Deus. Mas veja, ele propôs isso segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, em Cristo, quando ele gerou o seu Filho. E ao gerar o seu Filho, sendo ele ali o seu Filho, sendo ele o seu herdeiro, ele fez através do Filho também nós heranças, nós também somos herdeiros. Né? Agora, nós não somos filhos de Jesus Cristo. Nós não somos netos de Deus, nós somos filhos de Deus. Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, agora foi por meio deste Filho, neste Filho que Deus nos salvou, nos chamou, nos fez herdeiros e nos elegeu, enfim. É isso que Paulo aqui está dizendo. Agora veja, então como eu disse para você, Jesus ele foi ali um modelo do que seria, do que deveria ser toda a filiação. Ainda que esses filhos, ainda que eu e você não existíssemos ali ainda, mas o Filho já existia antes da criação, ele tinha uma pré-existência, né? E ele estava ali nessa sua forma pré-existencial para servir como modelo do que nós deveríamos ser. Né? Ele foi obediente ao Pai, ele mostrou uma obediência tal que deveria ser o mesmo tipo de obediência que eu e você deveríamos demonstrar. Ele foi um modelo em todos os aspectos sobre como um filho e uma filha de Deus deve se portar perante o seu Deus e Pai. Então Deus ele nos concedeu de antemão, ele nos conheceu de antemão, melhor, embora nós não tivéssemos uma pré-existência, mas ele conheceu em nós através do seu Filho. Porque como eu disse aqui, Paulo está dizendo, nele fomos eleitos.
né? Então, quando Deus contemplou o seu filho, Ele estava contemplando a mim, estava contemplando a você, a todos os demais filhos dele. Ele estava contemplando você ao olhar para o seu filho, porque o filho estava mostrando um modelo padrão de como seria toda noiva, toda igreja, toda a família de Deus. Amém? Então, Deus nos conheceu de antemão, mas não porque você já tivesse existido antes. Não. Você não teve uma pré-existência. Mas Deus, Ele te conheceu porque você era atributos de Deus. Você já estava em Deus, na sua mente, na forma de atributos, na forma de pensamentos, como o Ambran nos ensinava. Então, quando o seu Filho Jesus Cristo ele veio à existência, então o que ele estava fazendo ali? Estava refletindo, então, um modelo de como o resto dessa grande filiação deveria se parecer. Porque tudo que Cristo estava mostrando ser, os seus demais irmãos também deveriam mostrar. Pois, como Paulo disse, todos nós fomos chamados para sermos feitos à imagem de quem? Do Filho de Deus. Para que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Então, o Cristo ali, quando Deus gerou seu Filho, ele estava sendo uma imagem da qual todos nós deveríamos também imitar e copiar. Teríamos que ser uma cópia perfeita daquilo, né? Agora, essa imagem que Cristo estava tendo lá, quando Deus o formou, e que Paulo disse que é a imagem que nós também devemos buscar, para que ele seja o primogênito entre outros que se assemelham a ele, esta imagem que o Cristo mostrou lá antes da criação, não era uma imagem exatamente de si mesmo, não, mas era a imagem do próprio Deus. Então o que eu quero dizer com isso é que essa imagem do primogênito que nós devemos ter não é outra imagem a não ser do próprio Deus. Ou seja, você tem que refletir na tua própria vida aqui, existencial, seja agora nesse plano dimensional ou no outro para onde você vai viver eternamente, você vai ter que refletir somente uma única imagem, que é a única imagem que o Cristo refletiu, que é a imagem do seu Deus e do seu Pai. Amém, igreja? Então, esta imagem do Filho, que todos os demais irmãos dele precisam ter, não é outra imagem a não ser a do próprio Deus, porque foi esta imagem que o Filho mostrou, que o Filho representou e que o Filho refletiu. E nós temos uma escritura, eu poderia mostrar várias mas eu vou mostrar apenas uma aqui, onde João, o apóstolo João, quando escreveu o seu evangelho, tratou, que é aquela escritura que todos conhecem, João 1:1, não é isso? No princípio era a palavra, e outras traduções diz verbo, né? E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João aqui está falando da pré-existência do Filho. O foco, o alvo principal de João no seu evangelho, quem era? Deus? Não. O alvo principal de João no seu evangelho era Jesus Cristo. E aqui ele usou essa palavra grega logos para se referir ao seu Filho Jesus Cristo. É de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que João aqui está se referindo aqui. Então vamos rapidamente só procurar entender em poucas palavras essas três, porque são três declarações que João fez aqui, você percebeu, né? Então vamos lá, vamos começar pela primeira parte. Eu vou mostrar de uma forma bem simples e bem simplória, bem humilde, tá? Porque eu quero ser compreendido. Livei teve a maneira dele expressar e talvez alguns não entenderam, né? Então eu quero expor da minha própria forma, maneira, para que você entenda. Eu quero que você entenda o que está aqui. Então aqui João diz, no princípio era a palavra. Ok, vamos ter que ler isso aqui junto com o que o Ambran nos ensinou. O que ele disse que a palavra era? Ele disse para nós que logos, palavra, é o quê? Um pensamento expressado. Não é assim que o Ambran ensinava? Ok, então vamos colocar essas palavras, essa explicação do Ambran para isso aqui, porque eu fui para o grego e eu posso dizer para você, o profeta estava 100% correto. Exatamente isso que a palavra logos, que vem de lego, significa. Um pensamento que foi verbalizado, discutido, falado. Uma declaração que foi feita. Houve um pronunciamento, houve um decreto. Alguém falou. Mas é isto, logos ou lego é um pensamento. Porque antes de você falar uma palavra, você tem que pensar aqui, não é verdade? Então, em algum momento, alguém pensou e falou. Então aqui João está dizendo, no princípio, alguém falou algo que veio à existência, que é a palavra. Veja, se ele não falasse, essa palavra não viria à existência. Vamos lá, pensa comigo. Se eu penso alguma coisa aqui na minha mente agora, e eu não disser para você, você saberá do que eu estou dizendo? Não, você não vai saber.
A não ser que você tenha um dom hipnótico, como é que chama? Lemente humana. Se você tivesse isso, talvez você conseguisse, né? Mas se eu pensar algo aqui, a menos que eu diga para você o que eu acabei de pensar, você não vai saber o que eu pensei. Então veja que aqui João não está tratando apenas de um pensamento, porque guarde isto aqui, logos quer dizer pensamento expressado, que foi articulado, que foi verbalizado, que foi falado. Então em algum momento, isto aqui foi antes da criação de todas as coisas. Antes que todas as coisas tivessem um princípio, João aqui diz, num dado momento, ele não diz quando aconteceu, simplesmente João resume tudo dizendo, algo foi dito, algo foi falado, a palavra. Um pensamento foi expressado, mas ele não diz quem é e nem quem pensou, nem quem falou isto. Mas na segunda declaração ele já vai dizer para você quem é que fez toda essa obra. O que ele diz depois? E a palavra estava com Deus. João aqui agora está dizendo para você quem falou aquela palavra. E mais, ele está dizendo para você quem pensou aquela palavra. Foi Deus que pensou e foi Deus quem falou. E aqui João está dizendo que essa palavra que foi verbalizada, que foi falada, estava com aquele que a verbalizou e falou. Ela não foi falada e foi embora, sumiu, correu. Não, ela ficou ali a lado, porque a palavra com aqui vem do grego pros. E pros quer dizer de frente a, cara a cara, face a face, perto. É isso que a palavra pros no grego significa. Então aqui João está dizendo que quando esse ser surgiu, que foi falado, que veio à existência, não é mais um pensamento. Porque se fosse apenas um pensamento, nem existia. Uma coisa nunca vai existir se ficar apenas na mente de alguém, que você tem que falar. Então quando você fala, essa coisa passa a existir. Você consegue entender isso? Então aqui, agora, este ser está ali manifestado, porque foi falado, foi verbalizado, não ficou apenas na mente, mas veio à tona, saiu do seio de alguém, e agora está dizendo de quem ele saiu, da mente de quem ele estava. E quem? De Deus. Amém. E o foco de João é falar de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é este Logos. E agora depois vem essa terceira declaração, que é aí que muitos de toda a cristandade se confundiu. Olha a terceira declaração que vai fazer. E a palavra era Deus. Muitos tentaram interpretar da sua própria maneira. E geralmente quem fez isto tentou usar de todas as formas possíveis para tentar compreender. Alguns se esforçaram e se deram muito bem, eu tenho que admitir, mas outros não conseguiram. Outros falharam no teste da palavra. Alguns foram para extremos. E há dois principais grandes extremos da cristandade, que é o extremo trinitário e o extremo unicista. O extremo unicista interpretou essa escritura de um jeito. O extremo trinitário interpretou essa escritura de um outro jeito. Mas Umbanda diz que a verdadeira mensagem se encontra onde? No meio, no centro da estrada. Não é isto? Então, o que João está dizendo aqui? Porque se ele disse que a palavra estava com Deus, como é que agora vai dizer que a palavra é o próprio Deus? Eu tenho uma forma muito bem simples, e é bem simplória mesmo, de tentar expor isso aqui. É uma forma apenas, como é que eu vou dizer, ilustrativa. Você não precisa pegar isso literalmente. É uma forma ilustrativa para você procurar entender. Mas você não poderia se confundir tanto se você usasse essa mesma descrição que o Umbanda deu para a palavra Logos. Ele disse que é um pensamento expressado, não é isto? Então vamos colocar essa declaração do Umbanda e ajustar com essa palavra aqui de João. Como é que ficaria? E o pensamento expressado era Deus. Querendo ou não, foi exatamente isso que João aqui disse. Agora, será que faria sentido você interpretar isso literalmente? Poderia Deus ser um pensamento expressado? Se você disser que é, então nós temos que fazer uma pergunta: quem foi que pensou Deus? Quem foi que falou Deus? Se você diz que Deus é um pensamento expressado, então você está dizendo que existe um outro ser antes de Deus que o mentalizou, que o pensou e em dado momento falou. Mas não é isso que João está dizendo. Mas então o que ele está querendo dizer com isto? Como que este pensamento que foi verbalizado seria o próprio Deus, se Deus não pode ser um pensamento? Ninguém pode pensar Deus. Deus não é um produto mental de alguém. Deus não é filho de ninguém. Deus é pai. Deus tem filhos, mas Deus não tem irmãos. Então veja, aí você vai para os estudiosos do grego, porque existe aqui, eles dizem para você que a palavra logos ela foi antecedida por um artigo.
Mas a palavra Deus, que é Theos no grego, não foi antecedido por artigo. O que significa isso? Aqui é uma linguagem técnica, você não vai entender, eu não vou me esforçar para explicar isso para você. Mas o que eles querem dizer com isso é que Logos e Theos não são intercambiáveis. Ou seja, você pode dizer que o Logos é Deus, mas você não pode dizer que Deus é Logos. Agora, os unicistas largaram por terra as regras da gramática do grego e disseram, não, o Logos é Deus, o Deus é o Logos. Resumindo para você entender, eles pegam isso aqui para dizer, então, o Pai é o próprio Filho é o próprio Pai, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é o Filho é o Espírito Santo, e eles mesclam tudo e dizem, é tudo a mesma coisa. E o grego não te dá vênia ou aval para você fazer esse tipo de malabarismo mental que alguns fizeram. Porque não são intercambiáveis. Eu não vou conseguir explicar isso para você. Mas o que eu estou dizendo é exatamente aquilo que o Mambana disse. Ele não concordava com a doutrina unicista. Ele disse, eu não creio que o filho pudesse ser seu próprio pai. E no outro estudo nós também mostramos que tampouco o inverso disso podia ser verdadeiro. Porque a doutrina unicista também ensina que o pai é filho de si próprio. Que o pai é filho de si mesmo. A doutrina unicista ensina isso. Porque não foi apenas Deus que nasceu lá, o próprio Pai. O Pai que gerou aquele filho que nasceu. É uma coisa muito insensata, mas é isso. E Mambana disse, eu não concordo. E ele está correto, porque isso está errado. E João tampouco está dizendo isso. E os trinitários? Qual foi o erro dos trinitários? Os trinitários até chegam a dizer que há uma distinção, mas qual é o problema deles? Eles tentaram interpretar errado João, dizendo que João estava afirmando que o filho ali era eterno. João não estava dizendo que o Filho era eterno. Só porque ele disse que no princípio era o Logos, ele não está dizendo que antes da criação o Logos existiu eternamente. Porque eu acabei de dizer que se o Logos é um pensamento que foi falado, então ele teve um princípio. Se o Filho ficasse apenas na mente de Deus, como que ele teria um princípio? Ele teria que ser manifestado. E quando ele é falado, essa palavra vem em existência, não é mais um pensamento, não é uma mente. Ela veio à existência. Então João ali não está falando de um ser que existiu eternamente com Deus. Porque antes da criação existia espaço, como diz, vou usar a linguagem de Mambana, né? Havia um espaço e Deus ocupava todo o espaço da eternidade. Então para onde que o filho iria quando ele foi, se ele tivesse ali desde toda a eternidade existindo? Não iria para lugar nenhum, ou melhor, ele não seria outra coisa senão o próprio Deus. Mas eles entendem que o grego não sugere que o filho, o verbo, seja o próprio Deus, porque não são intercambiáveis as palavras. Então qual foi o jogo de cintura que os trinitários encontraram de fazer do filho uma segunda pessoa de Deus, mas fazendo dele um ser eterno, porque eles entenderam que João estava ensinando isto. E eu repito, João não estava afirmando que o filho era eterno, e tampouco você vai encontrar nos sermões do Mambana ele dizendo isto. Nós temos vários sermões, já mostramos isto, onde ele fala que aquele Logos que surgiu antes da criação estava sendo gerado, estava tendo um princípio. É assim que o Mambana ensinava, e era assim que ele cria. O que é bem diferente do que alguns ensinam. Então veja, há algumas confusões que se fazem em cima dessa passagem de João. Agora, quando João ali diz então que o Logos era Deus, o que ele está fazendo ali? Ele está mostrando para você que o que estava sendo refletido e manifestado ali naquele Logos era tudo aquilo que Deus era. Porque é isso que o Filho é. É isso que o Filho veio fazer. Ele veio para tornar conhecido Deus. Porque ele é a sua imagem visível. E veja, vou retornar àquilo que eu disse. Nós, como irmãos de Jesus Cristo, também temos que ser um reflexo da sua imagem. Não foi isso que Paulo disse? Então é aquilo, se Jesus estava ali refletindo Deus, porque era a sua imagem, por isso que João diz que aquele Logos era Deus, então da mesma forma você também tem que refletir Deus na sua vida. Porque veja que depois que João apresenta isto aqui, no princípio havia lá o Logos, que era o Filho, mas João não se dá o trabalho de explicar como que o Logos surgiu. Como que foi principiado Logos? Ele não se dá esse trabalho. E simplesmente porque ele não explica isso, os trinitários já se adiantaram e disseram, olha, o que João está dizendo é que o Filho sempre existiu. Ele não disse isso. E depois ele vai dizer que o Filho estava com Deus e que o Filho era Deus porque estava refletindo a Deus através da sua própria vida, porque ele era a imagem de Deus, a imagem visível do Deus invisível. Mas isso foi aonde e quando? Antes da criação. Nada havia sido criado ainda.
Quando João fala aqui dos princípios, é antes dos princípios da criação. Então aqui João está dizendo, antes da criação, Jesus, aí você tem que entrar com o irmão Brana, porque ele vai te explicar melhor. Ele vai dizer que o Filho de Deus, em uma forma teofânica, estava ali resplandecendo a imagem de Deus, sendo reflexo de Deus para que Deus se tornasse conhecido. Ok, aí você vai mais adiante, no versículo 14, você vai ver que João diz assim, e a palavra, aquela que existia lá no princípio e que estava com Deus, né, se fez carne, ou seja, Cristo, Jesus Cristo, Filho de Deus, o primogênito, se fez carne, nasceu e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João aqui está identificando este unigênito com aquele verbo que ele disse que existiu lá antes no princípio. Este verbo lá de João 1:1 é este Filho unigênito aqui. Não é uma outra glória, é a mesma glória. Aquela glória que o Filho tinha lá com o Pai, junto com Deus, antes da criação, essa mesma glória veio ser refletida num corpo de carne, embora você não pudesse contemplá-la, porque a carne cobria esta glória, mas estava ali, com a mesma glória, com a mesma teofania que ele tinha quando estava com o Pai, naquela comunhão que ele esteve com Deus, ou de acordo com o grego, prós, face a face com Deus. Aí no versículo 18, aí João que vai dizer, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Olha só o percurso que João fez até chegar aqui. Primeiro ele começou a mostrar para você que Jesus era uma imagem de Deus antes da criação. Porque é isso que ele quis dizer quando ele falou que aquele verbo era Deus. Porque na verdade, literalmente, você não pode fazer de Deus um pensamento falado. Já expliquei. Deus não pode ser pensado e falado. Mas ele era uma imagem, por isso que ele era Deus. Estava refletindo. Deus estava se tornando conhecido lá naquele plano dimensional espiritual através do seu Filho, que era a sua imagem visível. Antes da criação, Deus estava sendo revelado e se tornando conhecido por meio de quem? Do Logos que saiu dele, do seu seio, o seu Filho. E agora João termina dizendo, este mesmo Logos agora se fez carne para fazer a mesma coisa que ele já estava fazendo antes da criação. Agora o Filho estava revelando, tornando Deus conhecido, porém em um corpo de carne. É numa outra dimensão. Agora a dimensão minal, terrena. Mas o Filho estava fazendo agora aqui exatamente a mesma coisa que ele já estava fazendo lá. Amém? Então veja, isso tudo trata daquilo que nós já tratamos, nós mostramos que o irmão Brana ensinava isso, de que o Filho ali tinha uma pré-existência, porque Deus nos elegeu nele, aquele Filho que pré-existiu, porque ele estava ali já desde o início como modelo, um padrão daquilo que todos nós deveríamos ser e refletir também. Nós temos que ter essa mesma imagem. Então o irmão Brana ele tratou sobre essa pré-existência. Nós fizemos um estudo vasto, uma apostila completa, ampla, mostrando todos os lados de como o irmão Brana ensinava isso. Nossos ministros da mensagem, a maioria não crê no William Brana, diz que ele não tinha um entendimento, não tinha uma compreensão correta da deidade, então disse que todas aquelas ocorrências foram inúmeras ocorrências onde o irmão Brana fala que o Filho pré-existiu, eles dizem que foi apenas um engano, um equívoco, mas não foi. O Brana realmente tinha um entendimento, porém não era o entendimento trinitário. O trinitário crê que o Filho pré-existiu, mas eternamente. O Brana fala, não, aquele logo saiu do Pai, ele teve um início, teve um princípio, mas ele teve uma pré-existência, ele estava lá. O Brana sempre ensinou isso. Lá em 65, nas últimas mensagens que ele pregou, e não sabeis, aqui o Brana vai dizer, quer se trate do Pai, Filho, Espírito Santo, seja qual for, ele é antes de todas as coisas. Está lendo aqui uma escritura de Paulo, creio que é Colossenses. Antes de todas as coisas que estão no céu, na terra, visível, invisível ou qualquer coisa. Este Filho de Deus era antes de todas as coisas. Por quê? Porque ele estava lá como modelo. Porque foi neste Filho que Deus nos elegeu, nos salvou, nos escolheu, nos fez herdeiros. Não é isso que Paulo disse? Amém? É isso mesmo? Não me importa, sejam todos tronos de dominações, seja o que for, tronos celestiais, reinos, seja o que for que possa estar nos grandes reinos sobrenaturais, além, na eternidade, onde quer que fosse, seja o que fosse, anjos, deuses, qualquer que fosse, ele é antes de todas as coisas. Amém? Você não pode vê-lo? Ele era antes de todas as coisas e foram criadas por ele. Verso 17, e ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Esse sempre foi o ensino do irmão Brana. O Filho estava ali com Deus. Ele existiu antes de todas as coisas. E Deus se refletiu e foi revelado, tornou-se conhecido desde ali, através do seu Filho. Agora,
Alguns tentam interpretar de que aquele Logos que saiu de Deus, antes da criação, e que o profeta chamava de filho, seria apenas uma espécie de ofício do mesmo título, chamado filho, que Deus estaria usando desde aquele tempo. Porém, isso vai em conflito com o ensino do Mombrana. Porque o Mombrana vai dizer para você que Deus, ele é verdade, se manifestava em ofícios, mas era por dispensações de tempo. E você pode estudar, não adianta você tentar ir contra o William Branham. Ele vai mostrar para você nos seus sermões que Deus só usou o seu ofício de filho na dispensação da filiação. E quando que a dispensação da filiação começou? Desde quando o filho foi gerado? Não. Foi quando Deus se encarnou naquele corpo de carne. O Mombrana disse que a dispensação da filiação começou quando Deus entrou no corpo de carne do seu filho. E há um sermão, uma mana disse que o pai não habitava naquele filho, naquele tempo, porque ele veio quando ele o batizou. Então ali o que aconteceu? Começou a dispensação da filiação. Deus usando o ofício de filho. Para que isso? Para se passar por filho. Para atuar como filho, para agir como se fosse filho, porque Deus não é filho. Eu já disse, ele não foi um pensamento de ninguém. Ninguém gerou Deus, ninguém é pai de Deus. Mas ali Deus te humilhou e se fez filho, usando um ofício que é até um atributo dele. Porque ele também é Pai eterno, ele é o Espírito Santo eterno, e ele também tem esse atributo de filho, mas ele esperou este momento para manifestar-se ali nessa dispensação, usando este ofício de filho. Porém, antes disso, qual era a dispensação que estava em vigor? A da paternidade. Era assim que o profeta ensinava. Deus usando o ofício de pai. E desde quando começou? Desde quando ele gerou o seu primeiro filho. Se você quer dar um princípio para isso, quando Deus gerou aquele filho, aquele logo saiu dele, você quer começar por ali, tudo bem. Não há nenhum pecado, nenhum erro, se você quer ver assim. Desde ali a dispensação da paternidade começou. Porque ali Deus estava mostrando que ele era o Pai eterno. E começou gerando logo quem? O seu filho primogênito, do qual todos nós deveríamos ter a mesma imagem, porque ele é nosso primogênito. Ele é o primogênito e tem muitos irmãos. E essa dispensação da paternidade, Deus usando esse ofício de pai, manifestando como pai, que depois se gerou Adão e os demais filhos, tudo isso culminou quando Deus, naquele exato momento, então, se encarna em plenitude, sem medida, no seu filho. Ali você tem o que agora? Deus encarnado. Deus encarnado em plenitude corporalmente naquele filho. E depois o Mombrana vai ensinar que Deus mostra a atuação de uma outra dispensação, que é a dispensação do Espírito Santo, que é Deus revelando-se na forma do Espírito Santo, através, ou começando ali pelo Pentecostes, quando Deus em medida se derrama sobre a igreja. Era assim que o Mombrana ensinava. Se você quiser fazer daquele filho lá, antes da criação, como ofício, você está em conflito com o ensino do Mombrana, porque não era assim que ele ensinava. E você não vai encontrar nenhum parágrafo de nenhum sermão do Mombrana onde ele diga aquele filho lá, aquele logos lá antes da criação era um ofício. Eu tenho péssimas notícias para te dar. Eu já fiz a pesquisa, você não vai encontrar. Eu estou te dizendo isso com segurança. Ele nunca chamou aquele filho de um ofício. Não era um ofício. Era um ser que Deus estava gerando. Ali não era Deus se passando por filho. Era tão inverso. Na verdade, o que você tinha ali era o filho se passando por Deus. Porque Deus criou todas as coisas por meio do seu filho. Foi isso que aconteceu ali. Porque Paulo disse lá em Filipenses, ele estava na forma de Deus. Não era Deus na forma de filho. Era o filho que ele gerou na forma de Deus. Porque Deus criou todas as coisas por meio deste filho. Uma outra interpretação que eles também procuram dar é de que o Mombrana afirmava que aquele logos gerado antes da criação um outro problema grave, na verdade, é que o Mombrana afirmava que aquele logos gerado antes da criação estava tendo um princípio e que, portanto, não poderia ser um ofício. Entende isso? Os ofícios de Deus não podem ter princípio. Os ofícios são atributos de Deus, são eternos. O irmão Mombrana explicou nos seus sermões que aquele filho que estava sendo gerado estava tendo um princípio. Então não poderia ser um ofício. Os ofícios de Deus não têm princípio. Não tem. Então, eles tentam fazer do filho apenas uma manifestação de Deus. E de fato, o Filho manifestou Deus. Ele revelou Deus. E você pode interpretar o Mombrana dessa forma correta, mas você tem que tomar cuidado de não tentar interpretar o Mombrana com a ótica unicista. Esse é o problema que muitos estão cometendo. Muitos até entendem o que o Mombrana diz, mas quando tentam entender ou explicar, usa a ótica unicista. E é aí que eles se confundem e se perdem.
Porque você tem que entender que o irmão Branham tinha uma teologia própria. Ele tinha uma linguagem própria para expressar a sua doutrina. E ele se esforçava mais para expor uma linguagem, uma teologia que fosse condizente com as próprias escrituras. Eu digo teologia porque ele tinha que usar termos não bíblicos. Porque a teologia às vezes usa esses recursos. Você não vai encontrar na Bíblia o termo ofício. Você não vai encontrar na Bíblia o termo atributo. Isso são termos teológicos do William Branham. Era a teologia do William Branham. Ok? Então, veja, o irmão Branham, ele ensinava então que aquele logos que saiu de Deus estava refletindo Deus, era uma imagem de Deus, para que Deus ali através dele se tornasse conhecido. E isso foi lá desde antes da criação, porque também o Filho estava ali sendo uma espécie de uma parte. Mamãe ensina que Jesus era uma parte de Deus. Nós já pregamos vários estudos, preguei pelo menos 2 estudos com esse título, explicando em que termos que Mamãe ensinava que Jesus era uma parte de Deus. E por ele ser uma parte de Deus, é isso que permitia o Filho ser aquela imagem de Deus, ou como João disse, o Logos, o Verbo, o pensamento expressado era Deus, que era uma imagem, mas porque era uma parte de Deus que estava ali. Era assim que Mamãe ensinava. Isso porque todas as características de Deus estavam ali sendo refletidas naquele Filho. Foi por isso que permitiu que o Logos fosse Deus. Aquele pensamento expressado fosse ali a manifestação de Deus. Pois sendo uma parte de Deus, então este Logos, ele pôde ser a imagem visível do Pai e dos seus atributos. Na mensagem, a atitude aqui é Deus, Mbanda vai dizer, no princípio era Deus. Agora, Mbanda está fazendo uma coisa que João não fez. Porque veja, ele fala, no princípio era o verbo. Mas o verbo o que é? É um pensamento expressado. Então não é Deus, porque Deus não é um pensamento. Deus falou, Deus pensou aquele pensamento, depois falou. Então agora aqui, Mbanda está dizendo, no princípio era Deus, antes do Filho existir. Antes de haver um pensamento que fosse expressado. Antes havia quem? Deus, que pensou os pensamentos e depois falou. Primeiro está falando isso. No princípio era Deus. E então de Deus veio o Logos. Olha só a ordem que Mbanda faz. Quem é o Logos? Aquele pensamento que Deus antes havia pensado e depois, num dado momento, verbalizou, articulou, falou. É o seu Filho. Agora ele vai explicar para você quem é esse Logos. Uma parte de Deus que saiu de Deus. É por isso que João dizia que o Logos era Deus. Mamãe está explicando para você, porque aquele Logos era uma parte de Deus que estava ali sendo refletida e manifestada, e que levava a mesma imagem, os mesmos gêneros, as mesmas características do seu Pai. Não podia ser outra coisa. E ali, agora veja, este apenas como uma criança brincando em frente à porta, era o Filho de Deus, o Logos. Veja, não diz que é uma parte de Deus habitando nele, diz que é uma parte de Deus. Ok? Nessa ocasião, o seu Filho estava tendo ali, como disse o irmão Branham, como ele nos ensinava, um corpo-palavra, um corpo teofânico. Né? E era uma teofonia de uma forma humana. E é a mesma teofania, a mesma forma teofânica, o mesmo corpo-palavra que todos os seus demais irmãos, os filhos de Deus, também devem de ter. Porque nós também temos corpos teofânicos. Uma única diferença. O Filho, Jesus Cristo, porque ele teve uma pré-existência, ele habitou na sua teofania. Nós não tivemos uma pré-existência. Nós estávamos apenas na mente de Deus, mas não existimos lá. Não éramos um pensamento falado a ponto de dizer que agora você estava ali, eu estava ali. Não. Nós estamos ainda na mente de Deus na forma de atributo. Mas Deus já tinha preparado para nós corpos teofânicos, que são os mesmos, da mesma essência, da mesma natureza, da mesma substância que o corpo teofânico do Filho de Deus tinha e tem até hoje. Mas esse corpo teofânico, né, ele só vai ser assumido pelos filhos a partir do momento em que eles deixam aqui essa dimensão. Porque Paulo é quem explica isso em Coríntios. Quando você sai daqui, há um corpo celestial, uma casa celestial te esperando, que é o teu corpo teofânico. Agora, antes disso, nenhum deles assumiu tal forma. Porque fora Jesus Cristo, nenhum outro filho de Deus possuiu uma pré-existência. Ainda que também seja uma parte de Deus como o Filho unigênito. Porém, dizer que o Filho é uma parte de Deus não significa que apenas uma parte de Deus estivesse no seu Filho lá no princípio.
Não. Porém, todo Deus estava ali refletido e manifestado naquele Filho. E depois, quando o Pai o enviou à terra para morrer para os seus irmãos, Deus mesmo veio com ele e habitou naquele Filho corporalmente, como eu disse, em plenitude, né? Então ali agora já não era apenas uma parte de Deus que estava ali, mas agora era o próprio Deus encarnado ali. Era assim como a Umbanda ensinava. Mensagem: o bom pastor de ovelhas. Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele tinha o Espírito sem medida. Você crê nisto? Nele nunca habitou apenas uma parte de Deus. Preste bem atenção no que a mamãe está dizendo aqui. No Filho nunca habitou apenas uma parte de Deus. Ele não está falando agora do Filho ser uma parte. Agora está falando de Deus habitando nos Filhos. Nunca habitou apenas uma parte, uma medida de Deus naquele Filho. Não. Porém, todo Deus estava em seu Filho Jesus Cristo. Era por isso que o Logos era Deus. Porque ele não tinha uma parte de Deus nele. O Filho era uma parte de Deus, mas Deus todo estava naquele Filho, não uma parte de Deus ali. Ele foi a plenitude de divindade corporal. Agora fala de Cristo sendo refletido ou refletindo Deus no seu corpo em plenitude. Tudo de Deus foi derramado em Cristo, e tudo que Deus era estava em Cristo, e tudo que Cristo é, ele derramou sobre a igreja. Você crê nisso? Tudo que estava em Cristo foi derramado na igreja, não na mesma porção. Uma Umbanda ensina isso, nós já estudamos isso, né? Nós temos o Espírito, nós temos o Cristo em nós temos o Espírito em nós, mas em uma medida, nós temos uma porção, né? Não é a mesma quantidade, vou usar uma linguagem simples para você entender, não é a mesma quantidade, mas é a mesma qualidade. É a mesma unção, é a mesma classe, é o mesmo Espírito. Depois ele continua: mas você mantém recusando isto? Vê? As coisas que, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, e assim como o Pai me enviou, como... Agora o profeta pergunta: como o Pai o enviou? O Pai o enviou, foi com ele e nele. Veja, Deus não simplesmente enviou o Filho até nós, ele mesmo veio. Você sabe que tem várias declarações que a Umbanda usa, e até alguns criam uma discordância com o profeta, criam um conflito com ele mesmo, diz que Deus não tinha um filho para enviar e ele mesmo veio. Aqui a Umbanda está dizendo que ele mesmo veio, mas como? Enviando o Filho. Ele veio no seu Filho, né? O Pai o enviou, foi com ele e nele. Quando o Filho foi enviado, o Filho não veio sozinho, Deus veio com ele. Deus veio com ele. Porque foi Deus que gerou, Deus se envolveu, o Espírito de Deus, o Pai de Jesus Cristo se envolveu e criou aquela célula de sangue, criou o espermatozoide, criou o óvulo, ele se envolveu, Deus mesmo veio para formar o seu Filho e dar a ele um corpo de carne, no qual ele, dali 30 anos, também viria habitar para ser o seu próprio corpo. Agora, embora Deus esperou todo esse tempo para habitar naquele corpo também ele já poderia ser Deus, se você quer saber. Sim, porque ele é o cumprimento das Escrituras. Aquilo ali era a palavra falada, Deus prometeu que ia mandar um filho. Quando aquele filho veio, então o que era aquilo? Nenhuma outra coisa, senão o próprio Deus ali, encarnado na forma de palavra. Ou o contrário, a palavra na forma de carne humana ali manifestada. Então veja, Deus, ele enviou o seu filho, mas ao mesmo tempo ele veio com o seu filho, uma vez que o filho era os atributos de Deus ali manifestados. Amém? Numa outra mensagem aqui, uma irmã vai dizer, porque tinha que ser pastores. Mas observe, quando o grande pastor esteve na presença de Shekinah, o que ele fez? Ele mudou todo o seu rosto. Ele não era apenas parte de Deus, ele era todo Deus. Ele era Emanuel. Livro das Eras, a exposição das 7 eras, página 262. Exatamente como Jesus não é uma parte de Deus, ele é Deus. Mas, irmão Diógenes, você acabou de ler para nós uma banda dizer que Jesus é uma parte de Deus. E agora você tem um outro texto onde ele diz que ele não é uma parte de Deus, mas ele é todo Deus. Não é um conflito, ele não é uma mudança de ensino. Não. Você tem que tomar muito cuidado, porque ele tem essas declarações onde você parece ver ele se conflitando consigo mesmo. Não. O que ele está dizendo para você é que aquele ser que foi gerado de Deus, que saiu do seio do Pai, que era uma parte de Deus, naquele ser Deus se manifestou, não em parte, mas em plenitude. Em todo Deus se manifestou naquela parte dele que saiu de si próprio. Não é um conflito no seu ensino. Tanto é que uma Umbanda vai terminar o seu ministério continuando dizendo a você que o filho era uma parte de Deus. E não apenas isso, ele chega até a dizer que o corpo do filho, o corpo de carne, também era uma parte de Deus. Não há nenhum conflito aqui nessas declarações que uma Umbanda fez e que eu acabei de ler para você.
De dizer que o Filho é uma parte de Deus, e em outras coisas dizer que parece que não é. Jesus, ele é uma parte de Deus, porém, não podemos nos esquecer que quando Deus habitou sem medida no corpo de carne de seu Filho, isso fazia dele o próprio Deus revelado em plenitude em uma forma humana. Um pouco diferente de como o Filho fez lá antes da criação, como o João nos explicou. Lá antes, no princípio de todas as coisas, você tinha o Logos. Aquele Logos estava com Deus. Aquele Logos estava tornando Deus conhecido, porque ele estava ali como Deus. Então, não somente o seu Filho, mas, como eu disse, o próprio corpo deste Filho também era uma parte de Deus. Pela maneira peculiar com que aquele corpo foi formado lá no ventre daquela mulher. De modo que o sangue criativo ali pudesse ser o sangue do próprio Deus. Era assim que o Mambana ensinava também. Cristo é revelado em sua própria palavra de 65. A Bíblia é a palavra e Deus é a carne. Deus é a palavra melhor, profeta se corrigindo. Deus é a palavra melhor. E Jesus, sendo a carne, é a revelação de como Deus, a palavra, foi manifestada em carne humana e revelado a nós. E é por isso que ele se torna um filho de Deus. Ele é uma parte de Deus. Veja, 65. Mambana continua dizendo que Jesus é uma parte de Deus. Mas o irmão Jó agora ficou confuso. Só acabou de ler para nós aqui no livro das Eras que Jesus não é uma parte de Deus. Como é que agora ele vai dizer para você, vai dizer para nós que ele é uma parte de Deus? Pois é, você vai ver. Em um sermão eu expliquei isto. Talvez alguém ouviu, aí escapou, deixou passar por alto. Mas no próprio livro das Eras, Mambana diz que ele não conta tudo ali. Então você tem que ter o livro das Eras, mas nunca fique só com o que está ali. Leia o resto dos sermões. Não deixe nada de fora. Leia tudo que o profeta também pregou. Além do que ele falou no livro dos selos. No livro das Eras, melhor. Porque ele mesmo fala, em um dado momento ele fala, não está tudo aqui. Então parece uma contradição, mas aqui está dizendo, 65 ele continua dizendo, ele é o Filho de Deus, ele é uma parte de Deus. Jesus sempre foi uma parte de Deus, igreja, sempre foi. Porém, ali no corpo de carne do Filho primogênito, o Pai habitou corporalmente em plenitude para se revelar e viver Ele mesmo em meio à espécie humana ali. Amém? Depois o profeta continua, você entende? Agora, ele não é. O corpo é parte de Deus, tanto que é um filho. Veja, Mambana aqui está dizendo que o corpo de Jesus também era uma parte de Deus. Não somente Jesus, o Filho, Jesus é uma parte de Deus, como também o seu próprio corpo virginal foi uma parte de seu Pai, de modo que Deus mesmo pudesse estar também representado naquele bebê na manjedoura e ao mesmo tempo lá na morte da cruz. Em alguns sermões você vai ver Mamãe dizendo que o bebê na manjedoura era Deus. Como? Aquele corpo era uma parte de Deus. Aquele que morreu na cruz era Deus ali morto, né? E tem outras semanas que ele fala isso, né? E uma linguagem que confunde os unicistas, ou os crentes que fazem do Mambana unicista. Mas como é que é isso? Já nós explicamos, eu fui até aqui mesmo. Foi aqui que explicamos, falando sobre a representação de Deus no seu Filho. Ele é uma parte de Deus, e não somente ele, no seu ser, na sua alma, no seu espírito, sua teofania. O próprio corpo virginal de Jesus é uma parte de Deus. Então você podia ver para aquele bebê na manjedoura, é Deus ali. Você podia olhar para aquele filho na cruz e dizer, é Deus ali, embora Deus já tivesse deixado o filho no Getsemane. Porque lembra que o Mambana nos ensina que Deus teve uma conversa com seu filho? Você está disposto a dar a sua vida pelos teus irmãos? É isso que você quer? Aí o Mambana diz que o filho fala, meu pai, não me interessa o que eu quero. O que eu quero é fazer o que o Senhor quer. Se isso é o que o Senhor quer, não interessa o que eu penso, o que eu quero. Vamos fazer o que o Senhor quer. O que é isto? Um modelo padrão de toda a filiação. Porque todos os filhos de Deus têm que agir como filho. Foi nosso modelo. Porque nele você foi eleito, nele você foi salvo, nele você foi chamado, nele você foi feito herança. Você vai ter que agir como ele agiu. Você vai ter que ser submisso ao Pai e a Deus como ele foi. Então veja, por isso que, porque o corpo de Cristo também é uma parte de Deus, que você vai entender agora que essa seria uma das razões do porquê que o corpo de Jesus não pôde sofrer corrupção. Antes que sofresse corrupção de 72 horas, o corpo foi ressuscitado. Por quê? Porque não podia sofrer, porque era uma parte de Deus ali. Deus tinha que cuidar da sua parte. É um pouco confuso, e eu não vou me aprofundar nisso, porque isso pode virar agnosticismo, misticismo, não tem nada a ver com isso. Só estou dizendo que o profeta diz, ele diz que aquele corpo também era uma parte de Deus. Porque os atributos de Deus foram reduzidos na forma de carne humana ali.
Ao ponto que você pudesse dizer, aquele sangue era o sangue de Deus. Não era sangue do judeu, não era um sangue de Deus, era o sangue de Deus. Ok. Então veja, para que Cristo derramasse sobre a igreja, porque lembra que ele disse, tudo que Deus era foi derramado em Cristo. E depois ele vai dizer que tudo que Cristo era foi derramado na igreja. Como que isso é possível, meus irmãos? Como que Deus pode se derramar no seu Filho? Agora você já está entendendo. Ele era o Logos que saiu de Deus. Ele era uma parte de Deus. Deus somente pode se derramar no seu Filho porque o seu Filho era uma parte dele. E eu quero dizer para você que o Filho, ou o Espírito Santo, ou Deus somente pode se derramar em você se você também for uma parte dele. Assim como o Filho era uma parte de Deus e como ele era o modelo padrão, você também tem que ser uma parte de Deus. Seria necessário que esta mesma igreja, a noiva de Jesus Cristo, também fosse uma parte de Deus, assim como o Filho unigênito era, trazendo também consigo a mesma carga genética de Deus. A noiva, a igreja de Jesus, tem que ter os mesmos genes de Deus. Tem que ter as mesmas características de Deus. Tem que ter o mesmo caráter de Deus, a mesma unção, a mesma luz, o mesmo Espírito, a mesma palavra. Nada diferente, nada destoando disto. Você tem que ter a mesma coisa que o Filho tinha e que Deus tinha. Assim como o Filho é parte de seus pais, porque trazem seus genomas as características de cada um, do seu pai, da sua mãe, da mesma forma, todo aquele que é nascido de Deus torna-se uma parte dele, por também levar consigo os seus mesmos genes. Você crê nisso? Amém. Mensagem: quem é este Melquisedeque? Você é uma parte de Deus. Não apenas Jesus, você é uma parte de Deus. Porque aquele filho que saiu de Deus lá no princípio da criação, ele foi um padrão. Ele foi, você também tem que ser. Ele é uma imagem, você tem que ter a mesma imagem dele. Mas como isso é possível? Só há uma única forma. Ou você é uma parte de Deus, ou você não é. Você é uma parte de Deus quando você se torna um filho ou uma filha de Deus, assim como você é uma parte de seu pai terreno. Então veja, se somos uma parte de Deus, igreja, e parte de sua palavra, isso significa que os mesmos genes que estavam em seu filho unigênito devem estar também em nós, em mim e em você. Pois somente assim é que ele poderia derramar sobre a sua igreja o mesmo que Deus derramou sobre ele, sobre o seu filho. Mensagem: único lugar de adoração provido por Deus. Eu escolhi pôr o meu nome na porta da casa da minha adoração, porque minha família será reunida ali sob o sangue. Como aconteceu no Egito, qualquer coisa do lado de fora morreu. E ali não há pão fermentado. Não há mistura denominacional nela em parte alguma. Minha casa, meus filhos nascidos dos meus genes. Amém, glória a Deus, diz o Mambrana. Meus genes estão neles. Você é uma parte de Deus por quê, irmã Maria? Porque os genes de Deus estão em você. Estão o irmão Joel, estão o irmão Manuel, estão em todos nós. Todo filho de Deus está nos ouvindo agora. Você tem gene de Deus em você. Amém. Meus genes estão nele. Eu pus a minha palavra neles. Eu as escreverei na tábua do seu coração. Essa é a minha família, a família do corpo de Jesus Cristo. Lembra que Paulo disse ali para nós? Deus tinha um desejo de congregar todas as coisas em Cristo Jesus. Por que isso? Porque tudo aconteceu por meio e através de Jesus Cristo. Fomos eleitos nele, fomos gerados por meio da mesma substância, da mesma carga genética que o Filho foi gerado. Nós temos tudo igual. Nós temos a mesma coisa, somos uma parte de Deus. Então Deus está congregando uma família agora, está reunindo uma família. Então, o que faz isto? Você sendo uma parte dos genes de Deus, uma parte da palavra, você é parte da palavra. O Filho foi pensado, mas depois não ficou apenas em pensamento. Deus falou, Deus verbalizou, Deus articulou. Logos quer dizer isso, pensamento falado, expressado. Lá antes da criação, mas e agora, em cada tempo oportuno, Deus tem falado e vindo à tona os seus outros pensamentos que estavam lá, que ele não tinha se manifestado, mas agora, um por um, cada um no seu tempo, seus genes vêm se manifestando. Deus continua falando, o Logos continua sendo manifestado, a genética de Deus continua sendo semeada em toda a terra.
outros homens de uma parte da palavra de Deus, assentados juntos. Oh, como é bom os irmãos estarem unidos em Cristo. A carga genética de Deus unida junto. Manifestando o corpo inteiro de Cristo. Porque não há fermento entre vocês, não. Veja, alguém que é parte de Deus nunca vai discutir com a palavra. Quem é uma parte de Deus nunca vai discutir com doutrina. Ele vai dar amém. Deus até provou o seu filho. Você quer? E o filho saiu bem no teste. Não, eu não quero saber se eu quero. O que o senhor quer? É isso? Vamos fazer assim. Seja feita toda a justiça. Assim tem que ser o filho. O filho não discute. Não vai discutir como é que é o princípio, o logos é Deus. Não fica discutindo. Você entende, você aceita. Você tem entendimento, você tem discernimento. A noiva não vai discutir. Porque não há fermento entre vocês. Nenhum fermento entre vocês. Apenas a palavra somente. Porque você é parte dela. Assentados nos lugares celestiais, na porta onde ele pôs o seu nome, Cristo Jesus. Então, todos os que são filhos de Deus devem ser o quê? Parte de sua palavra. O Deus que é rico em misericórdia. Então, após um tempo, você ouviu o evangelho. Talvez você foi à igreja, você escolheu esta e aquela, e foi de denominação em denominação, de um grupo a um outro grupo, de um campo a um outro campo. Mas um dia, sendo você parte de Deus, tinha que ser parte da palavra. Quando você ouviu a verdadeira palavra, a verdadeira doutrina, você entrou em conexão com o teu pai que te gerou. E quando você ouviu a palavra, você soube de onde você veio. Você era um pensamento lá, mas agora Deus te revelou, te manifestou, porque você é parte dele. Mas quando você ouviu a mesma voz dele, você se identificou com isto. Acabou todo engano, acabou toda a confusão. Você sempre foi, a semente sempre esteve em você. A palavra vendo a palavra que estava em você, que era antes da fundação do mundo, viu a palavra e você veio até ela. Para quê? Para que você faça a mesma coisa que a palavra fez lá. A palavra estava com Deus, agora você está com Deus. Agora você está face a face com Deus, né? A palavra prosa é face a face, cara a cara. Estamos diante de Deus, diante de sua parousia, sua presença, porque você é parte dessa palavra. Agora, o irmão Branham também vai dizer para você que por você ser uma parte de Deus, você vai ter que ter a vida dele. O irmão Branham também usava o grego para explicar isso. Ele disse que essa vida de Deus em nós é a sua vida zoe. Mas essa vida zoe só é herdada por aqueles que são uma parte de Deus. Você tem que ter sido um atributo de Deus lá. Você tem que ter sido um eleito no seu Cristo, no seu Filho, ser feito herança já desde antes, nos planos eternos de Deus, para que então um dia, no tempo oportuno, como eu disse, essa vida zoe, que é a vida eterna de Deus, pudesse estar em você. Você tem que ser parte de Deus. A menos que alguém seja uma parte de Deus, ele vai ter uma vida. A menos que ele seja uma parte de Deus, ele não pode ter nenhuma outra vida a não ser a vida zoe. Se ele não for uma parte de Deus, ele pode ter uma vida, mas será uma vida biológica. Porém, essa vida zoe é a vida eterna, não é uma vida biológica. É muito mais do que isso. A escritura na parede, é por isso que o cristão nascido de novo nunca tem fim. Oh, um cristão nascido de novo nunca tem fim. Mas você teve um princípio. Mas como que você nunca tem fim? Porque você nunca começou. Na verdade, você pertenceu lá à mente de Deus, os pensamentos eternos de Deus, os atributos eternos de Deus. A parte de Deus que está em você e que faz de você filho dele é eterna. Não tem fim, não tem começo. Sempre esteve com Deus. Então ele disse, a mamãe disse, você sabe de onde que você veio. O cristão nascido de novo nunca tem fim, porque ele tem a vida eterna. E a vida eterna é uma parte da própria vida de Deus, pois Deus é eterno. E a mesma palavra, a palavra grega zoe, que diz vida de Deus, quando Jesus fala e disse, eu lhes dou a vida eterna, essa mesma palavra é usada novamente. Portanto, um homem nascido de novo, o seu espírito foi transformado, e ele se torna uma parte de Deus. De tal maneira que ele é um filho de Deus. E ele é simplesmente tão eterno quanto Deus é eterno. Porque ele é uma parte de Deus por seu nascimento espiritual. Entende que quando o irmão Bana diz que
temos a vida zoe de Deus, então, ele não está falando de uma vida biológica, ele está falando de uma vida espiritual, do nascimento espiritual, que é concedido ou que é herdado por aqueles que são parte desta mesma vida. Deixa eu ler uma mensagem aqui, outra mensagem. Mensagem Vida, de 57. Eu descobri que quando ele disse, eu lhes dou a vida eterna, vem da palavra grega zoe, ele soletra Z-O-E. E zoe é Deus, a própria vida de Deus. E então, tão certo como somos participantes de zoe, nós existimos eternamente como Deus existe eternamente. Portanto, ao tomarmos parte de Deus, nos tornamos eternamente abençoados e salvos para sempre, sem fim, sem começo. Tornamo-nos uma parte de Deus. Glória a Deus. Você não pode morrer. Você não pode se perder. Você também não pode sofrer corrupção. Por favor, esse corpo não é Deus, mas o que está em você. O que está em você é a parte de Deus que é eterno. Eu vou falar sobre mais daqui a pouco. Outra mensagem que é a rainha de Sabá. Não temos traduzido. 57 também. Se você está determinado a descobrir se é verdade ou não, que Deus te abençoe. Deus está obrigado a mostrar a você que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E que está vivo hoje, esta noite. Ele não é aceito por uma concepção mental. Ele é aceito pelo novo nascimento. Nascido de novo. E você se torna uma parte de Deus. Eu lhes dou a vida eterna. E essa palavra, vida eterna, vem da palavra grega zoe, que significa a própria vida de Deus. E você não pode perecer mais do que Deus poderia perecer. Porque Ele aceitou e adotou você em sua família. E você é uma parte dele. Ah, aí está você. Isso faz a diferença. Então veja, não é o corpo que você tem que é uma parte dele, não, é algo que está em você. E o que é que está em você que é uma parte dele? Que faz então com que essa parte que está em você, que é uma parte dele, receba essa vida zoe, que é a vida eterna de Deus. O que é isto? É a tua alma. Umbanda nos ensinou que as nossas almas é essa parte de Deus que ele fala. Nossas almas é uma parte de Deus. Amém? Embora não tivéssemos uma pré-existência, como nosso irmão mais velho Jesus Cristo, o filho primogênito teve, lá antes da criação, todos nós estávamos na mente de Deus, na forma de pensamentos, desde antes da fundação do mundo. O que significa que as nossas almas são uma parte de Deus, por levarem consigo a mesma centelha divina da vida eterna de Deus. Sermão que não temos traduzido. Cisternas Rotas, 23 de janeiro de 65. Tive que pôr a data porque você sabe que tem alguma aí traduzida com esse título, mas essa aqui não foi. Quando éramos almas, uma parte de Deus. Nossas almas são parte de Deus. Você está entendendo? Que somos, pois nós estávamos com Ele antes da fundação do mundo. Porque só há uma forma de vida eterna, e essa é Deus. E nós somos uma parte dele. Diga, eu sou uma parte dele. Nós não estávamos o tanto que sabíamos e que poderíamos pensar e que tivéssemos um ser. Irmão Brando ficou um pouco confuso aqui na sua articulação. Deixa eu explicar para você. Ele está um pouco enroladinho, mas vou te explicar o que ele está querendo dizer. Irmão Brando aqui está dizendo, nós não tivemos uma existência lá no passado. O Mano tentando explicar isso que eu já tentei mostrar para você aqui. Nós não éramos um ser existencial. Nós não tínhamos uma pré-existência antes da fundação do mundo como o Filho de Deus tinha. Mas nós estávamos lá. É isso que o Mano vai explicar para você agora. Nós não estávamos o tanto que sabíamos, que poderíamos pensar, que tivemos um ser. Você não tinha lá um ser, você não estava lá como filho antes, né, junto com o pai. Não. Mas estávamos em seus pensamentos. Do que nós éramos antes da fundação do mundo, porque nós somos uma parte de Deus. O Filho foi verbalizado, articulado, falado, por quê? Porque ele era uma parte dele. E aqueles que são filhos de Deus, que já estavam lá, desde antes da criação do mundo, eles têm que vir à tona também se manifestar, se são parte dele.
Porque nós somos uma parte dele, como meu filho é parte de mim, e eu sou parte de meu pai, e assim por diante. Somos filhos e filhas de Deus pela sua presciência. Amém? Pela sua presciência. Então, sendo assim, meus queridos, ninguém possui nenhuma lembrança, porque você não teve uma pré-existência lá. Obviamente você não pode ter nenhuma lembrança lá daquele tempo, porque você não estava lá, você não existia, você estava na mente de Deus como atributo. Deus não verbalizou você lá, você não era um logos lá como o filho foi. Então você não tem lembrança daquela condição lá de atributos na mente de Deus lá no passado. Entretanto, todos os seus filhos já eram conhecidos por Deus desde então como uma parte de si mesmo. Deus te conhecia lá como uma parte de si. Deus sempre te viu dessa maneira, você é parte de mim. Quem é este Melquisedeque? Você estava lá em seus atributos. Você não se lembra disso. Você não tem recordação, porque você não tinha uma pré-existência. Veja, Jesus, ele cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E aos poucos ele foi se lembrando da comunhão que ele teve com o Pai. Não é isso? Porque ele teve uma pré-existência lá. Mas nós viemos para cá e temos alguma recordação como o filho, nosso irmão mais velho tinha? Não, porque você não estava lá. Você estava apenas como atributo. Eu nem preciso explicar, você está entendendo tudo isso, não é verdade? Você não se lembra disso, não, porque você é apenas uma parte de sua vida. Você é uma parte de Deus. Quando você se torna um filho ou uma filha de Deus. O Deus que é rico em misericórdia. 19 de janeiro de 35. Agora, nós somos uma parte de Deus. Você sempre foi uma parte de Deus. Sempre. Você não se lembra, porque você era apenas um atributo em Deus. Você estava apenas em seu pensamento, o seu próprio nome, se é que já estava no livro da vida, foi colocado lá antes da fundação do mundo. Ele sabia o que você era. Uma parte dele. Ele sabia o que você era e quem você seria e o que ele faria de você quando você viesse aqui. Você sempre foi uma parte de Deus. E uma vez que você se manifestasse aqui na terra, Deus já havia então determinado em tempo oportuno habitar na tua vida, para que tanto ele como você fossem completos. Porque você tem que entender essa linguagem. Se você é uma parte de Deus, Deus se completa com você. Deus não pode se desfazer de você, ele se desfaria uma parte de si mesmo, não pode. É por isso que ele diz que você tem que ser tão eterno quanto Deus. É impossível você perecer, não é isso que o Mamãe diz? Deus se completa com você. E você, assim como você se completa com Deus, Deus também se completa com você. Cristo é identificado o mesmo em todas as gerações, 64. Ele é eterno, ele é a única fonte de vida eterna que há, que está em Deus, nosso Pai. Ele é o próprio, ele é eterno. Ele próprio é eterno agora, desculpe. Agora, portanto, se temos vida eterna, temos parte de Deus em nós. E Deus em nós. Você tem a vida Zoe em você, mas você tem que ter Deus em você. Então essa é a única maneira em que você poderia ter a vida eterna. Não é algo que foi manufaturado e depois dado a você por algum credo, aceita um grupo tal, aceita um líder tal, participe de um tabernáculo tal e você vai ter vida eterna. Nada disso. Não tem como manufaturar isto. Ou você já nasceu com isso, ou você não nasceu. Ou você já é uma parte de Deus, ou você não é uma parte de Deus. Se não for, pode se envolver com todos os grupos, todos os tabernáculos que quiser. Ou que você alcançou por experiência, que se tornou um homem melhor ou uma mulher melhor, é o próprio Deus em você. Exatamente como você é parte do seu Pai aqui na terra, você é parte do seu Pai celestial. Aleluia. E o que você é o atributo dos pensamentos dele sobre você antes da fundação do mundo. Você está expressado, ele teve de gerar tudo para obter o que você é, para fazê-lo o que você é. Então veja, nós já explicamos em uma outra ocasião que a presciência que Deus possui dos seus filhos, quanto aos que serão salvos, nada tem a ver com o conhecimento das suas futuras obras, ou volições, decisões do seu livre-arbítrio, para ele então determinar, então ele me aceitou, eu vou salvá-lo. Nada teve a ver com isso. A presciência de Deus não estava baseada nesse tipo de conhecimento, embora ele tivesse conhecimento disso.
Mas esse não foi o critério que ele usou para te salvar. O critério que ele usou é o fato de que você era uma parte dele. Que você tinha os genes dele. Então, mas pelo fato de que ele conhecia você como atributos dele. Atributos seus. E que por isso levariam consigo parte de seus próprios genes. Então, se nossas almas são uma parte de Deus, irmãos, significa também dizer que elas são um atributo de Deus e dos seus pensamentos. Futuro lar. Sua alma é uma parte de Deus, um atributo de Deus, diz o irmão Branham. Dizer que nossa alma é uma parte de Deus também significa dizer que ela é imortal e que ela não pode morrer. Nada pode destruí-la. Amém? Só mais alguns parágrafos e já vou encerrar. Está bem, queridos? Essa mensagem não temos traduzida. A fé que uma vez foi dada aos santos, 57. Enquanto os minutos estão passando, Senhor, é uma oração. Os nossos corações estão batendo. E cada vez que eles batem, é uma batida a menos que eles alguma vez darão. Estamos enfrentando um lugar grande e escuro aqui fora chamado morte. Nós temos feito registro aqui de alguns entes queridos que já partiram. Isso, todos estão passando por isso. Todos terão que passar por isso. Cada um de nós não sabemos exatamente quando esse coração vai parar. Nós não sabemos a que hora aquele míssil pode vir girando pelo ar. Mambana cria num ataque nuclear sobre a América, em algum lugar. Ele disse, não sei quando isso vai acontecer, mas vai acontecer. Mambana ensinava assim. Não é um ataque espiritual, é um ataque literal. Seja de onde quer que acontecer, por onde vier, vai acontecer. Né? Nós não sabemos a que hora aquele míssil pode vir girando pelo ar. Aí é tarde demais, Mambana, quando acontecer. Cada partícula de petróleo e umidade, tudo que está em nós será tirado. Mas nós temos uma bendita segurança. Eles nunca têm. Eles nunca serão capazes de fazer uma bomba que possa tocar na alma. Porque ela é eterna, é uma parte de Deus. Ela é imortal, é uma parte de Deus. Estou tão feliz esta noite. Você também está? Eu estou muito feliz. Então, meus queridos, sendo assim, a única maneira de alguém experimentar em sua existência terrena o novo nascimento é de que a sua alma sempre tenha sido uma parte de Deus. Somente aqueles que são uma parte de Deus é que pode experimentar o novo nascimento. E o novo nascimento você não pode fingir, você não pode manufaturar, você não pode pré-fabricar. E é natural. Ela flui naturalmente, porque você é parte dele. Você não tem nem como fugir disso. Se você é uma parte de Deus, você obrigatoriamente terá que passar pelo processo do novo nascimento. Porque deste modo, a noiva, a igreja, dessa maneira, ela jamais poderá perecer. Assim como Deus também nunca poderá perecer. Pode Deus perecer? Então tampouco pode você perecer, porque uma banda diz aqui, você é uma parte dele. O selo de Cristo, não temos traduzido. 55. Olhe para o Calvário. Quando essa célula sanguínea esteve abrigada, o próprio Deus descendo, construindo em torno de si uma célula de sangue no ventre de Maria, essa célula de sangue desenvolveu outra célula, uma célula e uma outra célula. E ele nasceu, o Filho de Deus, nascimento virginal. Deus estava dentro dele, o Espírito Santo, gerando, não é isso? O Espírito. Depois, no Calvário, ele se tornou um sacrifício de sangue. E uma lança cruel embalsamou o seu corpo e rompeu aquela célula sanguínea. Vida irrompendo da vida. Água, sangue, espírito. E agora, aquele homem que se aproxima de Jesus Cristo hoje se aproxima através do sangue. Entra na célula de sangue em comunhão pelo Espírito Santo. Torna-se uma parte de Deus. Tem a vida de Deus nele. Torna-se filho e filha de Deus. Você sempre foi, mas agora quando você passa pelo processo do novo nascimento, você se manifesta como filho de Deus. O filho manifestou Deus lá. Aí, em um dado momento, Deus traz seu filho para cá. Olha todo o percurso que Mambana fez. Mas depois, Deus se encarna no filho, ele revela, manifesta o filho, manifesta Deus. E agora Mambana aqui está dizendo, num dado momento você manifesta. E agora, quando você nasce novo, você tem que manifestar quem? Essa vida de Deus, você tem que manifestar Deus em você também.
torna-se uma parte de Deus, tem a vida de Deus, torna-se um filho e filha de Deus. É tão impossível para que o homem se perca quanto é para o próprio Deus se perder. Pode Deus se perder, igreja? Tampouco você pode se perder. Nenhum filho de Deus pode se perder. Veja que aquela vida zoe, que é uma parte da vida eterna de Deus, no crente, lhe impede totalmente de que algum dia ele possa vir a perecer. Pois ele experimentou o quê? O novo nascimento. Eu leio isso aqui e encerro. A grande comissão, não temos traduzida. 57. Então, quando nascemos de novo, somos uma nova criatura. E essa alma é uma parte de Deus. A vida eterna vem da palavra grega zoe, que significa a própria vida de Deus. Isso nos torna filhos e filhas de Deus. Nós não podemos perecer mais do que Deus pode perecer, porque você é uma parte dele. Amém. Nenhum filho de Deus pode se perder, igreja. Amém? Diga graças a Deus. Querido Deus e amado Pai Celestial, agradecemos por esta palavra, por esses versículos que lemos, pelo entendimento que nos permitiu dar através do teu profeta mensageiro, porque a tua palavra revelada através do teu mensageiro, que abre o nosso entendimento das Escrituras. Obrigado, Senhor, por esse entendimento. Ajude-nos, Senhor, capacite-nos mais e mais para manifestarmos aqui a tua deidade em nós, assim como o teu Filho manifestou através daquilo que ele era, porque era a sua natureza. Ele era uma parte de ti. E o teu profeta nos ensinou que somos uma parte de ti também. E o apóstolo Paulo diz que tem congregado através dos céus e da terra aqueles que são teus, em teu Cristo, o Filho Jesus Cristo, no qual nele fomos eleitos, fomos chamados, fomos salvos e fomos feitos herança. Ajuda o Senhor na compreensão. Amanhã queremos estar aqui falando mais um pouco disso. Ajuda o Senhor. Dá-nos um entendimento mais profundo ainda sobre essas coisas. Queremos compreender mais e mais os teus mistérios. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome do Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. É isso, queridos. Amanhã vamos dar continuidade a esse estudo. Não cheguei na metade, e como eu disse, eu não vou expor tudo porque é muita coisa. Quando tivermos tempo, depois vamos expor os textos, para os irmãos acompanharem, lerem. Então, se Deus quiser, amanhã teremos continuação desse estudo, no nosso culto aqui, em Viamão, às 18 horas, tá bem? A partir das 18 horas, iniciamos aqui os cânticos, a adoração, e lá pelas 8h30 começamos as ministrações, tá bem? Deus abençoe a todos, obrigado aos irmãos que nos acompanharam, eu creio que teve conexão, não houve perda de sinal. Deus nos abençoe, graças a Deus, que Deus abençoe cada família que nos acompanhou aqui, no nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus.